Nós estamos com 8h04. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso, nesta quinta-feira, 28, quinta-feira linda. Obrigado à natureza, o sol está aí, o sol é vida. O pessoal já está presente aqui. Eu já vou abrindo o primeiro bom dia para o Pedrinho, da Comaco Copiadora, que já está conosco. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pérez. Bom dia aos nossos colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em uma bela quinta-feira para trazer novidades e informações sobre tecnologia para todos os nossos ouvintes. O Paulinho da Alemanha Informatização, que deveria estar com um sorriso mais aberto hoje. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia. Bom dia, nossos fiéis ouvintes urbanos, rurais, aquáticos e agora com sol, que parou a chuva. Né? Estamos aí para mais um programa Tecnologia. Então, vamos ver o que nós podemos trocar de informações com os parceiros de programa. Enquanto tu vais preparando a previsão, já estamos com Simas, da nossa Simas Consultoria. Seja bem-vindo, Simas. Bom dia. Bom dia, Pérez. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem nos escuta aí pelo Facebook, YouTube, todas as mídias sociais aí, quem nos acompanha nas rádios online. Vamos a mais um dia de tecnologia aí, conversando, debatendo alguns assuntos. Enquanto aguardamos o Átil, da nossa Benet, e o Bruno Musviec, da nossa Eletroeste, vamos dar uma panorâmica do tempo, Paulinho? O que vai acontecer? Bueno, hoje, dia 28 de setembro, né? Penúltimo dia do mês de setembro, porque a próxima semana já estaremos no o último trimestre do ano. 28 de setembro, hoje, dia com sol, mínima de 10 e máxima de 21, certo? Sexta-feira, dia 29, mínima de 12, máxima de 23, sábado, mínima de 11 e máxima de 21, depois, até quarta-feira que vem, terça, quarta-feira, não tem precipitação, tem uma pequena precipitação. Então, nós vamos estar com sol e com essa temperatura aí, variando entre uma mínima de 23, uma máxima de 23 e uma mínima de 9. Maravilha. Né? Então, agradabilíssimas temperaturas. Volta ao normal, né? É verdade. Então... Átil, da nossa Benete. Seja bem-vindo, Átil. Bom dia. Bom dia a todos os colegas do Tecnologia. Bom dia a toda a audiência fantástica que o Tecnologia arrasta, né? E desejando a todos uma boa quinta-feira e um bom programa para todos nós. Vamos em frente, abrindo a programação. Estamos aguardando o Bruninho Musviec da Eletroeste, que em seguida estará conosco. Você pode... Simas, Paulinho, Pedrinho... Eu vou puxar um assuntozinho bem lightzinho e bem rapidinho, só para iniciar. Manda. Que é do mundo dos games. Né? Eu digo, agora, dia 26, encerrou um ciclo de um dos jogos mais conhecidos, vamos dizer assim, de tiro do pessoal, que é o CSGO, né? O CSGO, ele encerrou um ciclo e dia 27 foi lançado o Counter-Strike 2, né? O CS2, iniciando uma nova etapa. E aí a gente tem desde pro players ali que jogam, um Gaules da vida, por exemplo, que foi campeão mundial com o time dele, que já levou o Brasil nos jogos dos esportes, né? Jogando Counter-Strike, aí sendo bem avaliado lá fora, né? Então, foi um jogo assim que foi muito reconhecido. Acho que não tem quem que jogue, que não saiba o que é um Counter-Strike, né? O que é um CSGO ali, né? Então, encerrou um ciclo, né? Um jogo que teve vários anos aí no mercado e ontem, na verdade, foi lançada a versão nova, né? Já com novas filters no jogo. Olha aí, Bruninho. Está sempre evoluindo, né, também. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pérez. Bom dia, nossos colegas. Eu não sei se alguém já deu as saudações coloradas aí, eu tenho que dar. Foi
apesar do empate, que era para ter sido uma vitória, foi um baita jogo de futebol. Espetáculo. Um baita jogo, muito bom jogo. Primeiro tempo, assim, de alto nível. Estamos muito vivos. Estamos com passo lá já. Já que tem a ver tudo com tecnologia, nós estávamos torcendo, claro que todo mundo sabe que a gente é gremista, a gente torce para o futebol gaúcho. Pelo menos ontem não houve erros dessa tal VAR, que o que esses caras erram é impressionante. Só fazer uma correção, Pérez. A gente não, eu sou colorado. Pérez, tu sabe que a gente fala. Mas ontem somente um time, embora perdendo, lutou o tempo inteiro pela vitória. Só um time. Que foi o Internacional. Ele, mesmo antes de levar o primeiro gol, ele já estava jogando Jogou para frente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E dificilmente vai deixar escapar essa classificação no Beira-Rio, com toda a torcida apoiando. Vai amassar o Fluminense, com certeza. Eu vou falar uma frase que o Bento, meu filho, falou quando a gente chegou em casa. Papa, o Inter está se acostumando para levantar a taça no Maracanã. Olha só. Gente, o Simas falou agora há pouco aí, no Counter-Strike, que diz que todo mundo que joga conhece, mas ontem aniversariou alguém que todo mundo realmente conhece, fazendo 25 anos. Vocês fazem ideia de quem foi? Essa memória... O Google. O Google completou... Pedro. Até estava no próprio... Entrava no site do Google, estava com confetes e tudo. Tinha um 25 ali. Tinha um 25 incluído na logo do Google. Então, o Google comemora mais um aniversário no dia 27 de setembro. Há 25 anos entrava no ar o buscador, que mais de 2 décadas depois se tornaria uma das presenças mais marcantes e fortes no mundo da tecnologia, moldando a internet como conhecemos hoje e lançando serviços que vão muito além da sua proposta original. O que começou como um simples sitezinho de pesquisas, parecido com outros que já existiam, mas com uma proposta um pouco diferente na catalogação dos sites, tornou-se uma gigante da web. Serviços como o Gmail, o Maps e o próprio Google fazem parte do dia a dia online de todo mundo. Isso sem falar no Android, que hoje é o sistema operacional mais usado no mundo e que revolucionou o mercado global de celulares. A influência do Google vai além de ser um dos sites mais acessados da internet, chegando a tecnologias de produtividade, smartphones, consumo, mídia e muito mais. Contar toda essa história é também falar da evolução da própria internet. Por isso, nesse aniversário de 25 anos, vamos lembrar alguns destaques e inovações trazidas por ela. Muitas mudaram nossa vida e outras ficaram pelo caminho. Vamos comentar alguns dos serviços e produtos que o Google lançou por aí. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Lembrando que o nome Google, né, foi um erro na digitação do primeiro cheque, né? Que era para ser Google, que era uma representação matemática, e o cara, quando fez o cheque, escreveu Google e mandou para ele, escreveu errado. Aí eles trocaram o nome para Google para poder receber o primeiro investidor, vamos dizer assim. É uma história bem interessante, né? Aí veio o nome Google, na verdade, veio por um erro de grafia ali, né? Pois é. E tu vê, antes de ser Google, ele era Backhub. O projeto de pesquisa iniciado em 1996 pelos fundadores da empresa, Larry Page e Sergey Brin, tinha como objetivo criar um algoritmo de pesquisa que funcionasse melhor que os modelos usados na época, a partir de referências baseadas em links. Basicamente, quanto mais citada fosse uma página,
maior seria a sua relevância. Até hoje, essa é uma das bases fundamentais do Google, né? E uma coisa interessante, que o Google ele começou bem pequenininho, né? E ele começou também numa garagem, parecido com a Apple, que também começou numa garagem, né? Na garagem de uma amiga deles, que era a Susan, né? Que até pouco tempo atrás era a diretora do YouTube, né? Então, o Google ele virou empresa mesmo, em setembro de 1997. O nome da amiga deles era Susan Wojcik, que na garagem da casa dela é que começou o Google. Essas histórias dessas empresas são muito, muito interessantes, porque elas começam pequenininha, né? E se tornaram esses imensos players que a gente tem hoje. Ontem circulou na internet uma imagem muito, muito legal do Google. É um casal de idosos, assim, que está num supermercado, né? E eles aparentam ali ter mais que nós, viu, gente? 70 e poucos anos. E na camisa do idoso está escrito: I don't need Google. My wife knows everything. Isso circulou e foi muito legal, porque se a gente for assim levar o pé da letra, todo mundo hoje usa o Google, mesmo esse senhor aí, por razões próprias. Olha só, para vocês terem uma ideia, do início modesto do Google, hoje ele é uma das maiores empresas do mundo, né? O valor estimado do Google hoje é de 1,380 bilhões de dólares. Olha bem, 1,380 bilhões de dólares. E os serviços do Google são utilizados lá diariamente por mais de 6 bilhões de pessoas. Praticamente 80% da população mundial todo dia acessa alguma coisa do Google. Depois, o Google, em 2000, ele surgiu com uma ferramenta que até hoje é, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro do Google, que é o Google Ads, que antigamente era conhecido como AdWords, que é o que faz a publicação das propagandas no Google. Então, essa aí é a entrada de dinheiro mais forte do Google, né? Não só a publicação. Também nessa questão das empresas que nascem pequenas, né, que nasceram na garagem, Microsoft também, é que assim também é o Google, né? Ele é uma grande incorporadora. Eu vi ali no texto, ele falou, ele é do Android, mas na verdade ele não criou o Android. Quem criou o Android foi outra empresa e eles incorporaram o Google, foi lá e se tornou... O próprio Maps. O Maps não era do Google, ele era um projeto que já tinha lá e a Google também foi lá e comprou, né? Porque depois vários outros grandes, eles vão incorporando esses serviços que são interessantes para eles e agregam a tecnologia deles e vão gerando novas tecnologias, né? Até pelo próprio capital que eles têm, eles conseguem fazer essa movimentação, né? Até como outros, né, Simas? O Orkut também. Né? O Facebook surge no mesmo caminho, né? O Facebook, o que acontece? Depois comprou Instagram, comprou WhatsApp, né? E assim eles vão incorporando as empresas também, né? Então é um ciclo assim que quase todas essas empresas de tecnologia seguem, né? Não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que elas estão investindo na tecnologia, obviamente, né? Elas estão pegando o que é bom e trazendo para o lado delas, né? Mas a empresa em si acaba mantendo uma série de serviços, né, que todos acabam utilizando, né? E todo serviço que vai se destacando pode ser incorporado por uma dessas empresas, né? Pois é, isso aconteceu com o Orkut, né? Que o Orkut não foi feito pelo Google, mas acabou virando Google. Ele foi criado em 2004 pelo engenheiro Orkut Buyokotten. E
levou a incríveis 300 milhões de usuários. Né? E foi descontinuado, porque o quê? Porque a Google o que fez? Ela ia criar o próprio Google Plus, né? Ia criar a rede social dela que não andou. E aí o Google Plus... O Google Plus foi uma das coisas que o Google lançou e que não funcionou bem. Tá? Depois, em 2004, apareceu um dos mais usados no mundo inteiro, que é o Gmail. Tá? Esse é muito, muito utilizado. 2004 parece ter sido um ano cabalístico para o Google, né? Lançou o Gmail, né? Dando 1 giga na época, em 2004, 1 giga para armazenamento de mensagens e arquivos. Algo que parecia absurdo diante das realidades do serviço da época. Né? Depois veio o Google Maps, que, como disse o Simas, não era deles, né? Mas foi encampado e entrou em 2005. A Google lançou o Google Maps, que é usado por todo mundo hoje, inclusive quem vai para a estrada e viaja usa o Google Maps ou usa o Waze, que não é do Google, mas... Né? Também outra ferramenta muito utilizada, né? Não, o Waze é do Google, não é? A Google tinha comprado o Waze. Não é. Pelo menos não era. Tá? E tu vê só, teve alguns que não deram muito certo. O Google Reader, né? Ele lançou o Google Reader em 2005 também, né? E dava acesso direto a notícias e artigos publicados, né? E deixou de existir em 2013. Né? Aí vem a aquisição do Android, né? O Android, talvez o maior marco na história do Google desde o lançamento, foi o sistema operacional baseado em Linux, que hoje é o mais utilizado do mundo, mesmo comparado com o Windows. Tá? Ele é mais utilizado hoje por mais pessoas do que o Windows. Tá? Sim. E, na verdade, ele foi criado em 2003 por uma empresa que se chamava Android, né? E que foi comprado pelo Google em 2005. Tá? Turma, a Google comprou o Waze em 2013. Ela é do Google. Foi criado por uma empresa de Israel. Eu me lembro... que era em israelita, eu sabia. Agora, eu Para mim, até hoje era dessa empresa israelense. Não, eu me lembrei que uma vez eu tinha visto porque eu gravei, porque eu digo assim, mas por que a Google comprou o Waze se ela já tem o Google Maps? Porque é diferente, né? É diferente. O Google Maps não tem interação, não tem essas interações que o Waze tem, né? Isso aí. Aquela interação do cara estar na estrada e mandar para o Waze um aviso de que tem um buraco ali na frente. Vai incorporando, né? Depois entrou para o grupo Google o YouTube. Maior plataforma de vídeos da internet, que hoje é praticamente tão acessado quanto o buscador, o Google, o YouTube. Aí depois tem o Android Market, que, na verdade, ele foi criado como Android Market e depois acabou virando o Play Store, que hoje praticamente todo mundo também acessa o Play Store. Aí, em 2008, o Google lançou o Chrome, que é o navegador talvez mais utilizado do mundo atualmente. Né? Passou pelo Internet Explorer, que vinha embutido no Windows, e ele ultrapassou o Internet Explorer apenas 3 anos depois do seu lançamento. Depois o Chrome OS, né? E lembrando que no Chrome nós temos a base do Chrome, que é o Chromium, né? Que dá base para praticamente um monte de navegador, né? Opera, Brave e outros trocentos navegadores que tem, né? Então, isso é um outro fato, né?
Aí depois o Chrome OS, que foi o sistema operacional, né? Virou sistema operacional. E depois de revolucionar o mercado móvel com o Android e usando parceiras, a Google resolveu que ela ia lançar a sua própria linha de celulares. Então, em 2010, ela lançou o Nexus, o Nexus One, que, na verdade, diz que era do Google, mas, na verdade, era da HTC, né? Mas com o nome Nexus One, lançado pelo Google. Tá? Não deu muito certo, né? Nunca chegou a ser um sucesso de mercado. Tá? Depois o Google lançou o Google Plus, tá? Que queria que fosse uma rede social, tá? Mas não conseguiu, não teve muito sucesso, tá? E ela foi lançada em 2011 e acho que durou até 2018, 2019 e foi extinta também, né? Aí a Google lançou o Google Drive, né? Google Drive, assim como ela fez com o Gmail, né, que era livre, 10 anos depois, ela liberou o Google Drive, que adicionava armazenamento em nuvem de todos os usuários de forma gratuita, né? Que foi, então, a grande evolução da nuvem, né? Aí a Google também, em 2013, ela apresentou para o mundo o Chromecast, né? Que era uma forma de tentar transformar qualquer televisor em um aparelho conectado. O Chromecast era conectado na porta HDMI e permitia a transmissão de conteúdo a partir do celular. Então, vocês veem aí a quantidade de serviços, né, que a Google lançou. E depois de alguns anos, em 2016, ela mudou o celular, deixou de ser Nexus e passou a ser Pixel. Tá? A promessa de trazer a experiência pura do Android. Tá? E o Pixel ele vinha para a linha top, né? Ele queria bater de frente com o iPhone e com o Galaxy. Isso foi em 2016. Tá? Ainda está aí no mercado, mas não digamos que seja significativo no mercado. Tá? E por último agora, o Google lançou o Google Bard, que é claro que a principal corporação da internet não ia ficar fora da corrida das inteligências artificiais generativas, surgindo depois do ChatGPT, mas prometendo mais capacidades e informações atualizadas. Tá? O Bard vai passar a fazer parte de todas as soluções da empresa e é uma das pedras fundamentais da empresa daqui para frente. Né? Então, até aí a gente veio contando um pouco da história do Google, que é presente na vida de todo mundo que liga um computador ou um celular. Mesmo os que não ligam, Pedro, mesmo os que não ligam, porque hoje o Google está vinculado em tudo. Tem muita empresa que trabalha com o Google Workspace, que não estava ali na lista, por exemplo, que é um conjunto de ferramentas para a empresa. Então, às vezes, todos os dados da empresa estão lá. Então, mesmo que tu não lide, nem lide em computador, às vezes tu vai estar vinculado a uma empresa, um hospital, alguma coisa que tenha esse serviço, né? O próprio Google Education, que vincula muitos colégios também, que fornece de forma gratuita, muitas vezes, para os colégios essas ferramentas. Então, todo esse conjunto aí de ferramentas é muito presente na vida de todos, eu acho. Tu vê, e é uma coisa assim, é jovem, né? Em apenas 25 anos, o Google já fez tudo isso e continua crescendo. É impressionante. Realmente, temos que dar os parabéns lá pro Larry e pro Sergey, que iniciaram tudo isso. É muito para pouco. Não tem como, hoje em dia, todo mundo, em algum momento, usa alguma ferramenta do Google, como disse o Simas. Com certeza. E o interessante nisso aí é
a sinergia que começa a acontecer entre esses grandes players, né? Por exemplo, a cada Android que é colocado nos dispositivos móveis, né? A gente sabe que a Google está ganhando, mas junto com ela vem outras parcerias que são as empresas que têm patentes. O Android tem muitas patentes que são da Microsoft. Então, em cada Android que é adquirido, né, pinga alguma coisinha para o Bill Gates. Ou seja... Para todos os grandes, vamos dizer assim. Ou seja, eles torcem pelo sucesso um do outro. Na verdade todos eles uns pagam para os outros. Por isso que eles, assim, ó, ele não vai querer que o Android se dê mal, porque ele está ganhando. Em todo Android que é adquirido, ele ganha alguma coisinha, ele está ganhando lá. Então, está sempre pingando alguma coisa na caixinha registradora dele, né? Isso é uma coisa assim que passa desapercebido pelas pessoas, pelo grande público, mas... Nessa história sempre eu lembro, né, que quando a Apple teve por quebrar, quem foi que lá e injetou dinheiro foi a Microsoft, né? E sempre tem a briga, não, é o iOS ou o Windows. O iOS e o Windows são duas coisas, estão lá dentro. O Office mesmo foi lançado primeiro para o iOS, não foi nem lançado para o Windows. O Office foi primeiro lançado para o iOS, para depois ser lançado para o Windows. Então, há sempre uma conexão nessas grandes empresas, né? Claro, eles têm essa percepção que a concorrência é alguma coisa para fazer com que eles se sintam vivos, né? Pulsantes o tempo inteiro, é necessário. É necessário. A evolução dessas empresas ela é diretamente proporcional ao número, à pressão da concorrência de mercado. Essas empresas elas se sentem muito confortáveis com concorrência, ao contrário de muitas outros empresários e investidores que acham que a concorrência pode lhes fazer mal. Não, ao contrário. Isso aí bom concorrente te faz acordar mais cedo e trabalhar melhor. Olha só, querem um exemplo disso? Um exemplo disso, lembram do Google Docs? Né? Ele começou com um editor de texto para os usuários do Google, né? E acabou se tornando uma suíte completa, né? E aí ela fez com que o Office, que navegava tranquilo no mercado, balançasse a tal ponto, tá? Que quando essa plataforma influenciou, o Google Docs influenciou bastante no Office, obrigou a Microsoft a mudar. E aí a Microsoft veio com o 365, né? Que é uma plataforma impressionante. Fantástica. Então, ela forçou a Microsoft a criar uma novidade. E falando em novidade... Até falando de serviços, assim, tu vê o serviço do Gmail, do Google, eu acho... serviço de e-mail, ele é muito melhor que os outros. Né? Comparando assim, né, Pedro, tu vê essa... Talvez seria mesmo do pacote do 365, né? Eu diria que é mais ou menos equivalente a 365, principalmente quando tu vai para licenças E1, E5 ali da Microsoft, que tu pega uns pacotes 365 mais empresarial, tu tem um gerenciamento no Microsoft 365 ali, que é impressionante, assim, dos e-mails, que tu recebe, que não recebe, tem uma série de informações que tu consegue de forma... E aí tem a grande jogada da Microsoft, que eu sempre digo, que eles conseguem trazer de forma muito simples para o usuário, né? Que às vezes isso facilita para quem administra, né? Então é muito mais fácil tu te localizar em alguns ambientes, né? Depois aí a integração, porque o próprio AD Azure, por exemplo, de autenticação, cada vez mais eles estão fazendo que essa autenticação seja unificada, tanto que a própria Microsoft autentica a Google e a Google já autentica a Microsoft agora, né?
Então, essa autenticação do usuário cada vez está mais integrada. Então, a Microsoft tem um tempo atrás tem o AD Azure que integra com o servidor local. Então, tu podia linkar esses dois servidores e ter uma autenticação única. Então, tem sempre para quem está no teu passeando, viajando pelo mundo, do teu móvel, né? Quanto quem está no teu local. Então, tu tem o que a gente chama de nuvem híbrida, né? Que é um pouco na nuvem propriamente dita e outra parte no local da tua empresa. Então, esses recursos assim, são muito impressionantes. E aí o Google Workspace também faz esse serviço muito bem, né? E com o esquema da integração das duas empresas, elas podendo uma autenticar a outra também, isso cada vez mais integra esses serviços de uma forma muito relevante para as empresas, né? Porque facilita muito, né? Tem muita gente que usa Google Drive, tem muita gente que usa OneDrive, né? Até na parte empresarial a gente nem fala em OneDrive, a gente fala muito em SharePoint, né? Que é um outro mecanismo de compartilhamento, né? Há uma diferença do SharePoint para o OneDrive, né? Na questão de empresarial, então no caso da Microsoft sempre foi um foco dela facilitar a usabilidade do negócio, tanto que começou o Windows lá como uma interface gráfica, simplesmente uma interface gráfica para o DOS, né? Que o 3.11 era basicamente isso, era um visual bonito para o DOS. Né? É uma das coisas que a gente comentou até, que foi o que a Novell acabou perdendo para o Windows NT. O Windows NT nem era tão bom quanto o Novell era. O Novell tinha muito mais recursos, tinha gerenciamento de impressão, tinha uma série de recursos que não tinha, só que a interface da Novell era totalmente em DOS e era mais complexa, tinha que ter um pouco mais de conhecimento do que o NT. O NT era muito click to use, né? Simplesmente clique para usar. Então a facilidade de gerenciamento era muito maior, tu não precisava ter um conhecimento tão técnico, né? Essa semana até para mim já atualizou no meu Windows 11 também, outra coisa que está se integrando, que cada vez vai ser mais comum, a inteligência artificial, nós falando ali. Agora, por exemplo, a Microsoft lançou o Copilot, né? Que foi na semana que passou. Ontem, dia 27, o Bing, o ChatGPT, na verdade, que se tornou praticamente uma coisa só, o Bing e o ChatGPT, já começou a fazer pesquisas na internet. Então, está liberado com conteúdo atualizado, que até então o ChatGPT tinha até 2021 ali, né? Início de 2021. Então, a inteligência artificial também está integrando esses serviços agora de uma forma transparente. E uma coisa interessante do Copilot, ele está ainda ele para mim instalou como pré, porque eu sou Microsoft Insider, então eu recebo muita dessa atualização, e aí tu pode fazer perguntas, pode mandar tua inteligência, abre o Word para mim que eu quero escrever um texto, abre o Excel e ele vai ali e abre, tu não precisa abrir, eu quero tirar um print da tela, ele vai lá e tira um print da tela, tu não precisa fazer isso, adiciona isso junto ao Cartona, né? Começa a ter alguns recursos interessantes de uso, de usabilidade ali, que daqui a um pouco a gente está praticamente conversando com o computador e não está precisando nem digitar os comandos, né? Então, isso aí vem em cabeça evoluindo aí na nossa integração. Gente, acabamos de receber uma mensagem de um dos fundadores do nosso programa, nosso amigo Paulo Melo, dando os parabéns pelo conteúdo do programa. Abraço para ele, Paulo. Tá com saudade, vem aqui no estúdio conversar de vez em quando, é bom. Aberto aqui a possibilidade de vir dar uma cruzadinha e conversar aqui conosco. Não é isso, pessoal? Vamos em frente. Exato. Olha aí. Tem uma curtinha aqui, que é o Banco Central vai endurecer as regras de segurança do PIX. Né? Então, a instituição financeira, as instituições financeiras serão multadas de acordo com a quantidade de chaves vazadas, né? Então, anunciou que a partir desta última terça-feira, dia 26 de setembro, as instituições financeiras serão multadas sempre que tiver pelo vazamento de dados relacionados ao PIX com base na quantidade de chaves expostas. Até então, a penalidade levava em conta apenas o tipo da instituição envolvida no incidente e o percentual total de transações
do participante no sistema de pagamento, segundo aponta a Folha de São Paulo, que foi quem trouxe a notícia, né? Além disso, os bancos terão a obrigação de comunicar aos seus clientes sobre a falha de segurança, independente de se tratar de um evento de risco que acarreta em maiores impactos ao usuário final ou não, em busca de tornar o ecossistema mais transparente. Então, nessa nova configuração, o descumprimento das regras de segurança serão punidos de acordo com o nível do impacto causado. Estava havendo muito vazamento. A resolução 342 do Banco Central, né? Eu também tinha separado essa matéria ali. Eu digo interessante que aí os bancos também ficam obrigados a avisar quando ocorre um vazamento, algo que já era previsto na LGPD também, né? Mas que ele acaba sendo um pouco mais punitivo para os bancos também, que aí vem exatamente o que o Paulinho falou, né? Que aí vai depender do grau de periculosidade, a quantidade de chaves que foi vazada e uma série de outros potenciais que podem elevar essa penalização, né? Mas eu estou tentando entender bem essa matéria aí, para mim ela é estranha. Bastante estranha, assim, porque... É que estava passando boiada, né? Mas... Porque teve alguns vazamentos, então... Paramos aí. Vamos dar um corte aí na notícia. De quem é essa responsabilidade? Das instituições financeiras, né? Uhum. Então, eu posso, assim, garantir para vocês, isso é jogada ensaiada. Isso é jogada ensaiada. Hoje, tá? O Pix é um fenômeno no Brasil e vários países, inclusive os Estados Unidos, tá vendo uma pressão imensa para que não surjam aplicativos semelhantes a esse aí. Por um único motivo. Só tem um. Os bancos. Esse dinheiro não fica um minuto dentro de uma instituição financeira. Ele passa de uma conta para outra sem ter aquele famoso e famigerado 1D, 2D, 3D. E é isso aí o motivo pelo qual eles querem acabar com o Pix do modo que ele é feito hoje, querem taxá-lo. Tanto é verdade que quem recebe dinheiro via Pix hoje, né, não está conseguindo. Vejam só, tem muitas empresas que hoje não aceitam instituições financeiras através dos bancos, as extensões dos bancos, que são, por exemplo, lotéricas, não querem aceitar volumes grandes de pagamento em Pix, de boletos. Né? E isso aí ninguém fala. Ninguém fala. Acho que isso aí tem que ser melhor discutido, porque o Pix é uma coisa fantástica para as pessoas, é um recurso que veio e caiu no gosto popular, mas os bancos, volto a dizer, estão forçando a barra para que ele seja taxado. Eles estão criando dificuldades para vender facilidades. Sim, porque, na verdade, mas vão ser cobradas. O grande negócio dos bancos sempre foi usar o meu, o teu, o nosso dinheiro para ganhar dinheiro em cima disso. Tá? O Pix passa reto por eles. Exatamente. Então, assim, o banco te renumera lá 1% sobre o teu dinheiro no banco e cobra 9%, 10% quando empresta. Então, e o dinheiro não é dele, né? O dinheiro o banco não dos quer mais saber só de ficar com o teu dinheiro na conta corrente tua. Ele quer continuar ganhando em cima de um D, 2D, 3D. O Pix matou isso.
Não existe mais isso. Um D, 2D, 3D que o Átio fala é os dias que ficava parado o dinheiro no banco, que é uma transação para outra. Desculpe. Tá, se eu não deixar claro que... Obrigado, Simas. Eu digo só para deixar claro, para entender o que é um D, 2D, 3D, né? Claro, exato. Eu digo, até entendo o teu ponto, Átio, que eu acho que, claro, tem exatamente essa pegada, porque uma dessa exatamente obriga aos bancos, olha, para ter segurança, a gente vai ter que estar com um dia com o dinheiro no banco. Para você ter segurança, a gente vai ter que ter... E aí abre essa jogada. Não que o conteúdo hoje, tudo bem, tem que ter segurança do Pix, o banco tem que ser responsabilidade. Ninguém está dizendo que isso não tenha que ser feito. Tem que ser feito. Não, só tem que ser feito. O motivo que estão fazendo nesse momento é o ponto que o Átio está colocando, que o motivo que estão fazendo nesse momento talvez seja para, no futuro próximo, aí, os bancos poder argumentar a necessidade de criar facilidade. Já que eles não vão poder ficar com 1D, 2D ou 3D, porque aí mata o Pix, é uma transferência, um DOC, né? Se torna uma transação normal como temos hoje. Eles, para manter o Pix nesse formato, o que eles querem? Eles querem taxar. Tu vai continuar... O Paulinho faz uma transferência para o Pedro, ela vai continuar levando os 2 segundos. Só que eles querem uma mordidinha nisso aí. Entendeu? Que hoje eles não têm. Então, eles realmente, a segurança tem que haver, não tem que haver vazamento nenhum de chaves, mas isso aí, olha, isso aí não é... Também cheira bem, né? Não cheira bem. Não cheira bem porque isso aí... não fique um dia, mas eles vão dizer que, olha, vamos ter que botar uma taxinha no Pix por causa que, para aumentar a segurança, a gente tem que ter um investimento em segurança. Exato. Na verdade, o Pix tem tarifa para pessoa jurídica desde o começo, né? Claro que algumas instituições financeiras optaram por não cobrar, e daí o embalo fez as outras também terem que correr atrás, né? Mas desde o começo ele é previsto essa cobrança do Pix sobre operações de pessoas jurídicas. Vocês lembram, na matéria anterior, que a gente comentou que uma atitude que acontece no mercado faz com que as outras tenham que se reinventar? Eu entendo que está na hora dos bancos pensarem em se reinventar. E não só querer ganhar o dinheiro em cima do seu correntista. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa assim, Pedro, que concordo plenamente que os bancos têm que se reinventar, até esses bancos chamados bancos virtuais já são uma tentativa disso aí, mas a reinvenção deles passa por a modificação, a alteração da estrutura que eles têm hoje. Se isso aí não... O número... Ser bem honesto, para um banco se tornar hoje mais rentável, veja bem, que já são rentáveis, eles teriam que diminuir sensivelmente o número de funcionários. Mas já hoje... Acho que não conseguem. Hoje todos eles têm um número muito alto. Não, eles já estão encolhidos. Paulinho, eles já estão em curso nisso aí. Já estão em curso nisso aí. Mas... Só que, para continuar tendo aqueles lucros absurdos que tinham até 5, 10 anos atrás, eles têm que diminuírem obrigatoriamente a quantidade de pessoas prestando serviço para eles. Aí sim, fica uma quantidade, o lucro deles, o lucro operacional vai aumentar muito, muito mesmo. Né? Muito. Lucro líquido, lucro operacional, todos eles vão aumentar. Só que existe uma legislação, não é bem legislação, existe
um pacto tácito entre os bancos que eles têm que ter um número X de pessoas nas agências, né? Por isso existe já um estudo do Banco do Brasil, né, onde eles querem, em alguns tipos de comércio, substituir os seus colaboradores por terceiros. Um exemplo hipotético, assim, tá? No café tal, dentro do shopping tal, vai ter um totem com uma máquina onde o senhor vai retirar dinheiro e poder fazer algumas transações bancárias com pessoas lhe atendendo, né? Seriam pequenas agências em locais desse tipo. Isso já existe, esse estudo, só que isso não vai para frente por causa dos sindicatos dos funcionários dos bancos, né? Dificilmente, enquanto tivermos essa estrutura sindical, isso aí vai evoluir. Mas já existe isso aí, né? Já nos bancos virtuais, né, isso aí não existe. E funcionam super bem. Quem não usa aí um Nubank da vida, um Banco Inter, né? E funcionam. Esses aí, sim, já nasceram com outro DNA. Né? Eles já nasceram... Já é uma proposta diferente, né, tio? Sim. Não, sim. E até porque os bancos físicos, hoje, tu vai... até tive um pequeno estresse, porque tu vai na agência e querem que tu volte para o teu escritório e ligue para o 0800, para coisa, para falar com a mesa de não sei o quê. Eu tive que dizer que o meu banco, que se ele me complicar muito, ele não vai ser mais meu banco, né? Porque se tem uma instituição, tem um endereço físico, tu vai lá e tu não consegue tirar no aplicativo do banco, vai recorrer à agência. Tu chega na agência e a agência te diz que tu tem que voltar para lá para ligar e te dependurar no telefone para pegar a mesa operadora, é a operacional, é a financeira, não sei o quê. E eu disse, tchê, então eu vou abrir uma conta num banco 100% digital, que daí eu fico conectado, então. Eu vou fazer uma pergunta para vocês mas os bancos estão fazendo isso, é bem como tu diz, eles querem terceirizar. Exato. Olha só, alguém de vocês conhece algum colaborador do Nubank? Vamos falar Nubank. Não, né? E funciona perfeitamente, gente. Funciona muito bem. Eu não estou fazendo propaganda do Nubank, só estou dizendo que é um modelo de negócio completamente diferente, né? Esses bancos virtuais só não assim explodiram assim porque existe uma trava, né? Existe uma barreira de contenção dos bancos convencionais. Mas se isso aí, por exemplo, eles continuarem pensando dessa forma, é uma questão de tempo. Eles não vão quebrar, não é isso. Eles vão ter que se render a esse modelo. É muito mais prático. É fácil de usar um banco dessa forma. Eu até acho o Nubank é o outro extremo, né? Porque até agora o Nubank não apresentou lucro, né? Sim, não, eles sofrem sim. É o outro extremo daí. O fato dele não apresentar lucro mostra um risco bárbaro para os correntistas. Olha, vejo. Temos outros exemplos também, né? O Inter, o C8, né? O de bancos digitais aí que tem, né? Para os correntistas não vejo grande problema, tá? Porque os bancos convencionais quebram por causa das notícias de insolvência. Esses bancos digitais não têm notícias de insolvência, porque o que gira
diariamente neles são volumes infinitamente menores que as grandes instituições. Por exemplo, agora mesmo, há pouco tempo atrás, alguns bancos na China, nos Estados Unidos, que tinham muito dinheiro dos correntistas investido naquelas famosas cidades fantasmas que dizem que existem na China. Eles fizeram cidades e elas estão desocupadas, né? E teve uma quebradeira, uma grande incorporadora chinesa estava tentando dar um calote em alguns bancos americanos. O que houve? Isso faz uns 2 anos, mais ou menos. Um grande número de investidores e correntistas, principalmente investidores, começaram a tirar suas ações desses bancos que deram suporte a essa incorporadora chinesa. É isso que faz quebrar. Quando tu chega lá e começa a tirar dinheiro, e chega um momento que tu fica descoberto, né? Esses bancos digitais não chegam a isso, né? Por isso que é muito mais difícil eles quebrarem. Embora notícias sejam, volta e meia, circulem, que banco tal pode estar passando por algum problema. Bancos digitais, diga-se de passagem. A gente vê falar mais no Nubank, mas a gente tem tantos outros, né? A gente tem PicPay, tem o PagBank, que é do PagSeguro, por exemplo. Tem o Inter, que é para empresarial. Com certeza, as notícias tem o Neon, tem uma série de outros bancos aí que procedem. Qualquer um pode quebrar. Depois que o SVB quebrou, o Silicon Valley, qualquer um pode quebrar, gente. Sim, mas eles quebram, gente, quando existe essa corrida acionistas e correntistas a tirar seus valores. Esses bancos virtuais não têm esses volumes. Eles não têm. Eles trabalham como pequenas incorporações financeiras. Eles não têm esse movimento só. Vou abrir a porta aqui. Eu tenho umas parceiras aqui que eu fecho a porta, mas elas ficam batendo para entrar durante o programa. A Gaia? Elas ficam meio inquietas. Olha aqui, ó. Que maravilha. Olha lá. Olha só. Está sempre na volta, não? Essa aí não sai de perto. Estão sempre conosco. Pessoal, eu quero aqui registrar, o pessoal está mandando mensagem aqui pelo Face, Vanice Michelena Adornes, bom dia, muito bom programa, depois Luiz Iali, que é o nosso ouvinte há muito tempo, né? E começa a chegar a mensagem parabenizando vocês pelo programa aí, tá bom? Já estamos chegando ao finalzinho, vamos encerrando algum assunto rápido de 2 minutos aí. Simas, Átila, Bruno? Não, só para dizer que a gente se sente muito honrado, né? E o programa ele é feito para o ouvinte, né? E ele tem a total liberdade de fazer sugestões, nos indicar algumas coisas que eles achem também importantes, as informações, as dicas que eles nos derem. Se a gente não tiver condições de discutir naquele exato momento, a gente corre atrás e no próximo programa se coloca, se discute isso. Isso é válido e é muito importante a interação, a interatividade que a gente possa ter com a nossa audiência. Acho muito bacana. O programa só está no ar há 17 anos em função dos ouvintes que estão interagindo com a gente, que os ouvintes nos pedem informações, às vezes, já mais de uma vez nos perguntaram sobre alguma coisa e no próximo programa a gente foi lá e explicou e deu notícia sobre aquilo. Então, a gente tem que agradecer essa nossa audiência qualificada, uma audiência que, aquilo que eu digo, ela faz a gente trabalhar melhor. Pedro, Simas, Paulinho, Bruno e Simas, vocês não têm ideia, eu circulo muito, vocês sabem disso, eu trabalho com empresas, eu atendo empresas, e eu ouço comentários, às vezes a gente fica imaginando que o pessoal só está, vamos dizer assim, fixado no Face. O pessoal é extremamente rádio, é impressionante como o programa é o vídeo no rádio.
tanto no carro, em escritório, em casa, ouvindo no rádio. É impressionante. Volta e meia alguém pergunta, por um acaso tu não trabalha na rádio? Eu acho que eu já tenho ouvido. É verdade. Não, Toda hora, né? O rádio, Diga, o rádio não morre, e não vai morrer o rádio justamente pela interatividade que ele faz, assim, ele é instantâneo, né? E isso aí facilita. Aonde tiver, o cara pode estar num fundão. Né? Se tiver uma onda de rádio, ele está escutando e está interagindo com a gente. É impressionante. Eu tenho uma notícia rapidinha aqui para dar, se der tempo. Dá, 1 minuto, vamos lá. Olha só, Brasil lidera ranking de inovação na América Latina. Entre os 5 países que atualmente compõem o BRIC, né, o Brasil está em 3º lugar na colocação, à frente da Rússia e da África do Sul. A China e a Índia, a China está na frente, é a 12ª do mundo, e a Índia está no número 40, né? E aí os 10 países mais bem colocados no índice global são Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Finlândia, Holanda, Alemanha, Dinamarca e Coreia do Sul, tá? A classificação é divulgada anualmente desde 2007 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Bem rapidinho a notícia, achei interessante aí, e para ver que a gente está... Rápida e importante. Pessoal... Oi? Rápida e importante. Maravilha, maravilha. Obrigado a todos. Estamos encerrando. A gente volta na próxima quinta. Chega agora a notícia na hora certa e depois Gerson Conexão. Um abraço para todos. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Isso. Abraço.